I'm Carlos Nobre. I'm a professor climate sustainability at the Institute of Advanced Studies, University of São Paulo. I'm also co-chair of the science panel for the Amazon. Certainly, we need globally a new economy, a sustainable economy that would really reduce tremendously emissions of greenhouse gases, particularly from transition towards renewable energy. It has to happen much faster than what we are seeing now. And also, we have to reduce deforestation all over the planet, particularly in Brazil, where 70% of emissions come from deforestation and agriculture. So we really have to move very fast in that sense. And also, what we should do is just to expect public policies or the private sector will take all actions to combat the climate emergency. No, we have to ask everybody, everyone, really, to look for mitigation and also adaptation. Every person has to work very hard to reduce emissions. Not easy, towards renewable energy, and particularly also towards looking for adaptation. For instance, urban populations fighting a lot for forest restoration. We have to improve the climate in the cities. Forest restoration reduces temperature, removes pollutants, and reduces inundations, so-called urban green sponge. Yes, nature and climate house in São Paulo. Yes, let's work very hard to give scale to saving the planet. Thank you very much. Tenho a honra aqui de chamar daqui a pouquinho 3 grandes mulheres. A gente voltou agora a falar português, porque o próximo painel vai reunir 3 grandes lideranças brasileiras, todas representantes do mercado de seguros. E o que o mercado de seguros tem a ver com a nossa conversa? Com as mudanças climáticas? Tem absolutamente tudo a ver. Afinal, uma indústria acostumada a mensurar riscos, a imprevisibilidade dos eventos extremos do clima tem obrigado o setor inteiro a se reinventar. A gente vai saber mais agora sobre o assunto com Luciana Dallagnol, superintendente de sustentabilidade da CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras. Palmas para a Luciana. Boa tarde. Viviane Pereira, gerente de sustentabilidade e diversidade da Porto Seguro. E Aline Arruda Milani, gerente executiva de seguros rurais da Brasilseg. Muito bem-vindas. Eu vou moderar essa conversa. Que coisa boa, porque a gente estava, contei para vocês, né, que a gente estava lá nos bastidores e elas estão se preparando para a COP. Muitas novidades. Essa COP realmente está agitando muito todo esse mercado. Que coisa boa, né? Então, vamos lá para a nossa conversa. Bom, o setor de seguros, como eu acabei de comentar, costumava se basear na previsibilidade. Como é que essa indústria tem se transformado por causa de todas essas mudanças climáticas que não param de acontecer? Viviane, você está olhando para mim, vai começar. Começa com você. Depois a gente passa para as outras também. Vamos lá. Primeiro, super obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, um painel só com mulheres e um painel só do setor segurador. Estou super contente com isso. Eu acho que, indo direto ao ponto da sua pergunta, o setor ele é um setor que, de fato, ele trabalha basicamente com 2 grandes ingredientes, vamos pensar assim, né? Dados, e esses dados são dados que permitem essa previsibilidade, e aí são dados do clima, porque, ainda que estejamos falando de mudanças do clima, o setor de seguros ele sempre usou dados climáticos, né, para fazer a sua modelagem, a sua precificação, mas também com informações de sinistros, né? Então,
junto com outras coisas, mas principalmente esses dois, você tem uma modelagem ali para você conseguir, inclusive, precificar, né? E eu acho que a grande diferença, né, que vem acontecendo, e o movimento que vem acontecendo no setor, acho que as duas colegas vão poder falar também a respeito disso, mas especificamente lá na Porto, a gente tem percebido que as modelagens, até um certo ponto, elas funcionaram muito bem. Essa modelagem, que eu gosto de falar, que é olhar para o retrovisor. Então, eu pego os dados históricos, tanto os dados históricos climáticos quanto os dados históricos de sinistros, e jogo isso para o futuro. E talvez posso, inclusive, fazer alguns testes de estresse ali. Mas hoje, com a configuração das mudanças climáticas, principalmente nessa questão, quando a gente pega dados históricos climáticos, a gente não consegue mais enxergar essa acurácia das informações quando a gente coloca no futuro. Então, portanto, neste momento, existe todo um movimento para que coloque mais um ingrediente nessa sopinha aí da modelagem, que são os cenários de aumento da temperatura. E aí são vários. Eu acho que teve o vídeo aqui do professor Carlos Nobre, que é uma dos cientistas, né? Acho que tem 2 cientistas brasileiros que compõem o IPCC, o Carlos Nobre e o Paulo Artacho, se não me engano. E aí o painel, né, lá no IPCC, ele tem alguns dados quando a gente olha para a possibilidade de 1,5, 2 graus, né, no aumento da temperatura, e isso tem toda uma modificação com relação a essa previsibilidade do futuro, de fato, e não só olhando para dados históricos. Eu acho que, dando uma primeira pincelada, acho que é isso que eu vejo de movimento do mercado. Que bom que você citou também Carlos Nobre. Realmente, as pessoas que estão aqui nos vídeos foram escolhidas a dedo pela curadoria. Você quer comentar também um pouco essa pergunta? Você quer que eu... Vamos lá, Lu? Pode comentar. Bom, inicialmente, boa tarde, né? Todas e todos que estão aqui. É um prazer dividir esse painel com 3 mulheres, isso é incrível, né? A gente vem de um setor que é muito masculino em determinados pontos, né, da hierarquia das seguradoras, e aí eu sei que não tem relação aqui com a nossa pauta de hoje, mas uma das pautas que eu trato na CNSEG é essa pauta de diversidade. Então, quando eu vejo um painel só de mulher, eu fico muito, muito feliz. Por quê? Hoje, o mercado segurador, mais de 50% dos trabalhadores, digamos assim, são mulheres. Só que você vai subindo na pirâmide, vai diminuindo, né? Então, é isso. Fiquei muito feliz de dividir com vocês. As duas são pessoas maravilhosas, profissionais, assim, que são requisitadíssimas. Então, para mim, realmente é uma honra. Vou começar falando da COP, que foi a sua primeira fala. A COP 30 ela vai começar agora, na semana que vem. A gente está em semana já de negociação, né? E ela surge nesse cenário brasileiro como um grande ambiente de oportunidade para essa agenda de clima, socioambiental e climático, de transformação, para a gente falar sobre planos para o futuro, descarbonização. Enfim, eu acho que foi uma oportunidade aqui para o nosso mercado, para o nosso país, de abrir as portas, né, e receber a comunidade mundial para falar dessa agenda. Super relevante, inclusive, para o setor de seguros. E aí você também perguntou, né, mas o que o seguro tem a ver com isso, né? O mercado segurador, a função precípua dele é gerir riscos o tempo todo, né? Então, assim, você fazer uma boa gestão de riscos significa que você vai tornar a sua carteira ali de itens segurados de uma forma efetiva e que você consiga cumprir suas obrigações com seus segurados a longo prazo. Então, é muito importante a gente levar em consideração, nessa equação, os fatores climáticos, porque eles vêm se avolumando, né? A gente sabe que há uma intensificação muito grande, né, dos riscos climáticos, e isso impacta, obviamente, na carteira das companhias, né? Então, assim, e o papel aqui da confederação, né? Então, assim, a CNSEG ela representa as seguradoras brasileiras. A gente traça diretrizes de ação nessa área de sustentabilidade em conjunto com as nossas associadas, que são as seguradoras. E dentro desse planejamento, desse plano de ação, a gente desenvolve ações ali que visam realmente a engajar o setor, a formular políticas públicas,
trazer estudos, firmar acordos, parcerias, isso tudo em prol dessa agenda climática. Para isso tudo acontecer, a gente precisa de dados, que foi a sua pergunta, né? Então, hoje eu participei de um painel mais cedo com o regulador do setor de seguros, que é a SUSEP, e em todos os painéis havia ali uma menção de uma dificuldade de se ter esses dados organizados, estruturados, de uma forma confiável e que você realmente consiga usar aquele volume de informações, né, para propor ali modelagens e extrapolações e precificações mais acuradas, enfim. E pensando um pouco nessa problemática, o que a CNSEG ela desenvolveu no início do ano, né? A gente está lançando agora, na semana que vem, na COP30, existe, né, nesse ambiente da COP, uma iniciativa do setor de seguros, que é a Casa do Seguro. Então, é um ambiente ali que está sendo todo dedicado às discussões, não só da indústria de seguros, mas de todas as indústrias que têm relação com o setor de seguros, né? Então, assim, só sem querer fazer merchan do mercado, mas o seguro está em tudo, né? Ele está na vida das pessoas, na saúde, na previdência, no automóvel, na residência, nos negócios, nos investimentos. Então, a gente tem seguro em todos os lugares, né? Então, pegando o jargão aqui da CNSEG, segura para tudo e para todos. E, para a gente formular, então, as melhores políticas para isso, para difundir o mercado, a gente criou, então, uma plataforma que a gente vai lançar na semana que vem na COP, que é o Hub de Inteligência Climática. O que seria esse hub, né? Esse hub está formado por 3 passos iniciais que vão formar essa primeira fase e que a gente pretende agregar informações, dados quantitativos e qualitativos que venha a propiciar, a melhorar uma melhor gestão de riscos e melhor informações, inclusive ao setor público, ao próprio governo. Então, por exemplo, a gente vai lançar um relatório que é inédito no Brasil, que vai medir o impacto socioeconômico dos principais eventos climáticos extremos ocorridos no Brasil em 2024 e já atualizado até junho desse ano de 2025. Então, a gente vai pegar o mapa brasileiro, a gente vai fazer essa avaliação desse impacto socioeconômico por setor, por ramo, por região e calculando o que a gente chama de lacuna de proteção. O que é isso, né? De todas as indenizações que são pagas oriundas de um evento climático, vou pegar aqui o exemplo, por exemplo, do Rio Grande do Sul do ano passado, que vocês acompanharam e viram a problemática que foi. Foi o evento mais catastrófico do Brasil até hoje, foi o do Rio Grande do Sul. Então, ali, de 100% das perdas econômicas da região, apenas 7% contava com cobertura de seguros. Né? Então, assim, existe uma lacuna de proteção aí bastante expressiva que a gente precisa diminuir. E é isso que a gente vai mostrar nesse relatório. E, além disso, a gente também vai lançar 2 outras ferramentas de modelagem, já usando também um pouco da sua fala, Vivi, que a gente vai fazer toda a parte de conformidade socioambiental para o seguro rural, que é um ramo que utiliza dados e dados de clima o tempo inteiro, né? E uma outra ferramenta que oferece um score de risco, de riscos físicos. Então, por exemplo, inundação vai ser o primeiro que a gente vai deixar à disposição. Então, eu vou entrar lá com o meu CEP da minha residência e ali vai mostrar qual é o grau de risco de inundação no local onde eu moro. E isso vai ajudar as seguradoras a verem onde é que elas estão mais expostas para poder até indicar algum tipo de ação para melhorar uma adaptação, uma mitigação, uma resiliência daquele lugar e, obviamente, pensando setorialmente, também engajar o governo, né, em fazer esse dever de casa, de preparar os municípios para essa nova frente aí de realidade, né, que é a nova realidade do nosso país e do mundo. Muito obrigada. Que a gente tem que transformar essa nova realidade. Não gostaria de chamar assim, né, de nova realidade. A gente tem que lutar contra isso. Você comentou também da parte rural. E, Aline, essa transformação toda que a gente está falando do setor traz também oportunidades de negócios, né? Que tipo de produtos estão sendo criados por causa dos eventos extremos? Bom, foi muito falado aqui sobre os dados, né, e a importância deles. E esses dados eles são fundamentais justamente para a criação desses produtos.
Essas condições climáticas e a dificuldade de prever o que vem adiante trouxe para as seguradoras a necessidade da hiperpersonalização na avaliação dos riscos, na precificação dos riscos, né? Quando a gente fala de seguros rurais, a gente está falando de eventos catastróficos, geralmente como problemáticos. Você tem seca, quando acontece uma seca, ela pega 3, 4 estados do país de uma vez só. Chuvas excessivas também podem ter essas dimensões. Então, é diferente de um seguro de carro, que um carro vai bater aqui, outro lá. No seguro rural, não. Você pega grandes extensões. E esses dados, eles têm proporcionado para as seguradoras a modelagem e o desenvolvimento de alguns produtos que são muito importantes na resiliência desses eventos climáticos. Um deles é produtos que eu sei que mais de uma seguradora está estudando, voltados para a agricultura regenerativa. A agricultura regenerativa, ela compõe uma série de práticas que visam mitigar riscos dentro da propriedade e otimizar o uso de recursos naturais. Então, para as seguradoras, é fundamental, tanto do ponto de vista socioambiental, estimular esse tipo de prática, como também para a própria gestão do risco que ela vai subscrever, do risco que ela vai aceitar. Quando um produtor adota uma série de medidas que mitigam o risco dele, e aí não sei se todo mundo é familiarizado com o ambiente do agronegócio, do rural, mas, por exemplo, no caso de lavoura, faço um plantio orgânico, faço menos revolvimentos de solo, uso adubação natural proveniente de restos de culturas anteriores. Então, eu crio um ambiente muito propício, eu crio um solo que vai ter uma capacidade de retenção de água e matéria orgânica muito maior. Com isso, eu tanto trabalho em prol do meio ambiente, quanto reduzo o meu próprio risco. E para o cliente é super importante, porque o seguro ele vem com um papel que não é o só de proteger com relação aos riscos climáticos, mas é também de induzir as melhores práticas. E isso não sou nem eu quem está falando. Quando a gente pega a nossa própria Constituição, o seguro agrícola é o único que aparece lá. E ele aparece como justamente uma ferramenta de indução de boas práticas no campo, e não necessariamente só como uma ferramenta de proteção. Então, esse papel tem sido feito. Acredito que lá no começo do seguro agrícola, ele trouxe já muitos ganhos com relação ao uso de sementes de qualidade, porque o produtor ele plantava o grão, colhia, reservava parte e plantava de novo. Não se tinha muito conhecimento sobre o potencial genético, a capacidade de resiliência dessa cultivar. E aí o seguro trouxe essa necessidade de uso de material genético de qualidade. Agora a gente vem incorporando essas questões de agricultura regenerativa na nossa subscrição. Então, o produtor que adota certas medidas tem uma taxa diferenciada para que ele possa acessar o seguro. E esse projeto está em piloto, ele ainda não está massificado, até porque a gente ainda está validando quais atitudes que o produtor toma e qual é o tamanho, quantificando esse impacto dentro da resiliência que ele tem. Além disso, existem também os seguros paramétricos, que algumas seguradoras já estão comercializando, nós temos também. Seguros paramétricos, eles são seguros de índice puro. Exemplo, precipitação, temperatura. Se a precipitação for acima ou abaixo de tantos milímetros, a seguradora paga o produtor rural. Esse modelo de seguro é muito usado com uma finalidade social em alguns países. Por exemplo, o México usa bastante. E isso agora no Brasil está sendo mais fomentado. Eu sei de seguradoras que estão trabalhando nesse sentido. E a ideia é criar produtos de seguro que tenham uma venda mais direta, mais simples e talvez até com custos mais reduzidos, para a gente conseguir massificar a proteção do seguro, mesmo para produtores menores, de cenoura, de alface, de outras coisas, que não se encaixam no modelo tradicional de seguro, voltado mais para a produtividade, como é o caso de lavouras mais extensivas. Então, existe muita oportunidade nesse sentido. Obrigada. E eu sei que na COP também vocês vão levar coisa nova em termos de produto, certo? Vamos. A gente vai levar um produto que, na verdade, a gente não está nem chamando de produto, a gente está chamando de programa de sustentabilidade para o agronegócio. Ótimo. Porque ele tem uma solução de seguro lá dentro, dentre outras soluções. Nós víamos a forma como o agronegócio vinha sendo tratado em relação às questões ambientais. E, geralmente, era de uma forma um pouco dura.
E nós quisemos desenvolver essa pauta com o agronegócio, trazendo uma agenda positiva, uma agenda em que a gente possa ser parceiro do produtor nessa jornada de sustentabilidade, de manutenção de florestas dentro da propriedade dele. Então, dentro desse pacote, tem um seguro que é voltado para a proteção das florestas preservadas, que, de acordo com o bioma, cada produtor deve manter dentro da sua propriedade. E esse seguro visa indenizar o produtor em caso de incêndio, a recomposição da área. Então, não é um seguro que vai pagar se pegar fogo, não é isso. Ele vai pagar se o produtor recompor aquela área que sofreu um incêndio. Junto nesse pacote de soluções, também tem um monitoramento de queimadas. Então, a cada 2 horas, o nosso satélite, que a gente tem a licença de uso, passa, verifica se tem algum foco na propriedade ou próximo e notifica o produtor rural. Também é feito um diagnóstico socioambiental da propriedade e oferecido para o produtor, dentro do próprio pacote, para ele, que ele saiba o que ele tem na propriedade dele, quais são as lacunas, se ele tem menos floresta do que devia, onde que ele deveria recompor, se ele tem algum tipo de alerta em relação a questões ambientais. Então, a gente faz esse prognóstico socioambiental para ele. E, para finalizar, a gente também faz a avaliação do CAR. Todo produtor cadastra a sua propriedade junto aos órgãos ambientais, num modelo que chama Cadastro Ambiental Rural. Fugiu agora, ele faz o Cadastro Ambiental Rural. Nesse Cadastro Ambiental Rural, ele fornece informações do perímetro da propriedade, identifica áreas de manancial, áreas cultivadas, etc. Nós cruzamos esses dados com informações de satélite e, caso haja alguma divergência no que ele declarou no CAR e o que a gente está identificando, a gente fornece para ele um novo arquivo corrigido e dá para ele a oportunidade de substituir junto aos órgãos ambientais, acelerando o processo de regularização. Então, a nossa intenção é realmente ser parceiro do produtor, não ser mais um que está ali, né, colocando um peso sobre as costas dele nessas questões ambientais que são bem complexas dentro de uma propriedade rural. Obrigada, Aline. Agora, voltando um pouco mais para as cidades, áreas urbanas, Viviane, como vocês estão enfrentando riscos crescentes como calor extremo, inundações, agora na parte da cidade, né? Como o setor está apoiando a resiliência nas cidades? Eu vou pegar a carona na fala da Aline aqui, porque ela trouxe do ponto de vista desse ambiente rural, e eu acho que para a cidade algumas coisas elas são complementares, assim, porque eu acho que perpassa não por você pensar numa prototipação de produtos, pensando na questão de mudanças do clima, ou seja, na concepção daquele produto que se encaixe, de fato, traga proteção, né, para a nova realidade, mas eu acho que casa, e na verdade é um gancho com a fala da Aline e com a fala da Luciana também, que tem uma questão aqui de educação securitária. A gente fala muito sobre educação financeira, mas eu acho que também tem um gap com relação à educação securitária. E aí, nesse sentido, assim, de forma prática, o que a gente vem fazendo, a Porto lançou uma estratégia de sustentabilidade, e dentro dessa estratégia de sustentabilidade são 4 pilares, e tem um pilar específico que é de produtos e soluções de impacto. E aí a gente tem o desafio e a ambição de, até 2030, comercializar 13 bilhões em produtos que tenham essa configuração, ainda que a gente esteja no processo de taxonomia para o setor, mas alguns a gente já consegue, de alguma forma, dar uma flag. E, para isso, a gente vem trabalhando de uma forma muito intencional nessa questão de inclusão securitária. Porque, como a Luciana disse, de fato, tem um gap, né? A gente, mesmo quando pega dados de 10 ou 15 anos atrás, a gente vê sempre um percentual de cobertura, ou seja, de pessoas que têm algum tipo de produto de seguros, sempre na casa dos 30%. Então, é 30% de pessoas seguradas, falando no Brasil inteiro. O que isso quer dizer, né? 70%, de alguma forma, está descoberto, não está protegido. Então, passa por um processo de pensar em produtos, como a Aline mencionou aqui, mais especificamente para o ambiente ali rural, e para as cidades, a gente vem pensando em alguns produtos relacionados a impulsionar essa agenda de transição. Então, como que eu crio produtos, por exemplo, baseados no uso da pessoa, e aí, de alguma forma, eu também
impulsiono que as pessoas tenham um pouco mais... A carteira de produtos da Porto é muito forte nessa questão urbana e muito forte na carteira de seguro auto, né, seguro de carro, seguro de veículo. Então, quanto que eu também tento impulsionar uma prática para uma economia de baixo carbono, né? E aí, se eu crio produtos baseados no uso da pessoa e não necessariamente, né, num dado, não necessariamente que eu tenha ali do quanto que ela usa aquele veículo, acho que é uma forma que a gente tem de impulsionar eu acho que esse novo normal, né, como a Luciana mencionou, mas pensando na questão de acessibilidade ao seguro, e aí a acessibilidade do ponto de vista financeiro mesmo, porque quando a gente vê que durante 15, 10 anos, né, esse percentual de pessoas seguradas ele não movimenta, ou ele movimenta muito pouco, a gente entende que tem uma inclusão que precisa ser feita por 2 caminhos. Por este caminho com relação a educação securitária, a percepção que as pessoas têm do risco, né? E aí, trazendo alguns números, acho que a Luciana já trouxe, que menos de 10% dos prejuízos que aconteceram o ano passado no Rio Grande do Sul só tinham cobertura, e mesmo aqueles que tinham cobertura, quando vai olhar a pólice de fato, às vezes tem a cobertura, por exemplo, de um seguro residencial, mas não tem a cobertura para alagamento. E, na verdade, o dano aconteceu por um alagamento e você, muitas vezes, não consegue receber ali o ressarcimento. Então, passa por uma questão de percepção de risco e da relação que o brasileiro tem com o seguro. Então, a gente precisa avançar nessa questão de inclusão securitária, mas também, e a gente precisa perceber, e a Porto tem olhado para isso, né, que passa por uma questão de inclusão financeira também. Então, a maioria dos produtos de seguro, muitas vezes, de fato, não são acessíveis para uma camada da população, e quando a gente olha a questão de justiça climática, fica muito claro que as principais ou as primeiras populações que são afetadas por conta desses eventos, né, extremos, é essa população ali que está vulnerável. Geralmente vai ser populações marginalizadas, mulheres e pessoas negras. Então, a gente também tem olhado para essa frente de como eu penso em produtos de uma forma mais tailor-made, não massificado, né, não para massa, mas como que eu entendo a realidade e faço um produto que, no final das contas, de fato, traz proteção. Então, acho que... Super obrigada, foi um ótimo panorama. E agora eu quero puxar a Luciana justamente nessa parte de justiça climática também. A gente está quase chegando ao final do painel, mas eu queria explorar um pouquinho isso com você também. Bom, é o assunto, né? A gente mora num país que tem dimensões continentais gigantes, né? O Brasil ele tem muitas realidades dentro do Brasil, né? Ele tem muitas suscetibilidades. Então, a gente tem no sul do país a questão das enchentes, no Nordeste as secas, na Amazônia e Centro-Oeste queimadas, Sudeste os deslizamentos e por aí vai. E, na verdade, quem é o mais impactado são as pessoas que moram em comunidades periféricas, em favelas, né, são em áreas de risco. E são essas pessoas que estão na base da pirâmide que não contam com qualquer tipo de assistência ou cobertura, seja do setor, seja de qualquer outro instrumento financeiro, e que têm a maior dificuldade em repor o seu patrimônio, né, após um evento de grande proporção. Então, assim, essa discussão de justiça climática ela é importantíssima. A Confederação, junto com as seguradoras, a gente vem trabalhando em conjunto com uma proposta para levar e engajar e expandir a oferta de seguros que a gente chama de microseguros, que são seguros com um custo muito baixo e de fácil acesso por parte da população que mora em comunidades periféricas. O que isso significa, né? Quando uma população ela é segurada, isso não sou eu que estou falando, há estudos internacionais amparando isso. Quando uma população ela tem um fácil acesso a produtos de seguros e a população é altamente segurada, a reconstrução e o reposicionamento socioeconômico após um desastre climático, ele é muito mais rápido do que aquele país que tem baixíssimo acesso a seguros e que depende muito do orçamento público para fazer a sua reconstrução. Então, a questão da justiça climática e também esse olhar para a adaptação das cidades, ela é muito importante. Por quê? Hoje, a cada dólar
que é investido em adaptação, isso gera uma diminuição de 4 vezes a parte de reconstrução e perdas em eventos futuros. Então, você investe $1 para ganhar 4 lá na frente, né? Então, assim, é uma conta que nós, seguradores, hoje estamos começando a discutir isso no Brasil, de já trazer para dentro do instrumento de seguros previsões de você fazer uma reconstrução de um problema numa infraestrutura, ou num município, ou numa escola, ou hospital, seja lá o que for, já trazendo ali premissas de reconstrução adaptada e resiliente para preparar aquela localidade que muitas vezes tem uma suscetibilidade muito alta a determinados riscos, a estar preparada para esse ambiente, caso venha a ocorrer novamente um evento de grandes proporções. Perfeito. Eu queria saber agora de vocês, a gente tem mais um pouquinho de tempo. Primeiro, com a Aline, dessa particularidade que a gente já comentou, né, dos seguros rurais, a abrangência do impacto dos eventos extremos, como que as seguradoras com carteiras de clientes concentradas no campo têm minimizado este impacto? Foi notório que durante a seca que aconteceu no ano de 2022, justamente a concentração é o que não pode haver no seguro rural, né? Nos seguros rurais, a gente tem uma tendência do mercado de se concentrar nos estados do sul e sudeste do país. Boa parte das seguradoras fazem a distribuição dos seus riscos através de corretores, e esses corretores são parceiros de cooperativas. E o sistema cooperativo ele é mais forte no sul do país e no sudeste. Então, o que aconteceu foi que o seguro se concentrou muito por ali. A Brasilseg ela já tem um canal de distribuição diferente, que é através das agências do Banco do Brasil, que são bem espalhadas por todo o território nacional. E quando houve essa seca em 2022, que foi uma das mais severas que nós já tivemos até hoje, acho que é a mais, né? O mercado segurador não é tão antigo assim, no seguro rural. Esses estados foram extremamente comprometidos. E a gente tinha uma questão acontecendo no mercado que é curioso, né? A gente tenta ser o mais técnico possível no nosso seguro, mas existe aquela pressão comercial de venda, tal, e muitas seguradoras, por nós estarmos vindo de anos mais tranquilos, acabavam tendo redução de taxas, aumento das produtividades seguradas e tal. E essa seca veio sem ninguém esperar, e muito forte, muito extensa, pegando vários estados. Isso fez com que as seguradoras que estavam concentradas nesses estados tivessem sinistralidades muito elevadas. Nós tivemos no mercado seguradora com sinistralidade de 800%. O que isso significa? Que para cada R$1 que ela arrecadou de prêmio, ou seja, que o produtor pagou pelo seguro, ela teve que indenizar R$8. Então, ela levaria, em teoria, 8 anos para se recuperar daquela perda que ela teve, só para empatar a conta. E, com isso, muitas seguradoras não conseguiram continuar dentro do seguro rural. E saíram por um tempo, estão voltando devagar uma ou outra, algumas não voltaram mais. Mas isso trouxe uma clareza muito grande para o nosso mercado, de que dentro dos seguros rurais você precisa ser extremamente técnico, não dá para entrar na guerra de preços, não dá para entrar na guerra de produtividades seguradas, a gente tem que ser extremamente técnico, extremamente fiel ao que representa o risco daquela propriedade específica que está sendo segurada, e aí eu volto até na questão que eu falei no começo sobre a hiperpersonalização, você tem que entender o risco de cada empreendimento rural. É importante para a seguradora ter muita atenção e muito foco na distribuição geográfica e temporal dos riscos. Então, você não está numa única região, porque quando aquela região for afetada, toda a sua carteira será. E temporal, porque nós temos várias culturas agrícolas, temos pecuária, enfim. E, com isso, você desconcentra o risco ao longo do ano, né? Porque quando acontece uma perda e pega, por exemplo, o verão, você tem a maior parte das culturas concentradas nesse período. Então, é importante fazer a distribuição da carteira, ter o portfólio mais variado possível. Algumas seguradoras elas têm um portfólio muito concentrado em determinados tipos de cultura, e isso traz um risco inerente.
Então, foi um aprendizado muito grande para o mercado. Eu acho que, naquela época, em 2022, até fazendo uma crítica para o próprio mercado, as questões comerciais estavam ganhando uma relevância muito maior do que elas poderiam. Então, acho que essa seca, apesar dos prejuízos que ela trouxe, acho que ela veio também com esse papel de reforçar a importância de não perder o viés técnico dentro do processo de subscrição de riscos rurais. Obrigada. Viviane, a gente está chegando, né? Você já está com a mala pronta? Você vai viajar domingo, né? Conta para a gente o que vocês estão preparando. Assim, você já meio falou, mas assim, qual a sua expectativa em relação ao setor, né? Por que a COP vai ser importante para o setor como um todo? Tá, eu vou deixar um pedacinho da fala para a Luciana, Sim, por conta da Casa do Seguro, claro. mas assim, não tem como, inclusive, não parabenizar a CNSEG nesse sentido. Assim. Fala para o pessoal. Depois, Luciana, se você puder, só explica o que é a casa. Você quer que ela fale primeiro, depois você vai ou não? Não, eu posso começar bom. e depois Mas depois eu acho que é bom você termina. complementar, Lu, porque vocês fizeram essa iniciativa, né? Mas é a primeira vez que eu acho que, de fato, tem uma participação robusta, relevante do setor de seguros na COP. E isso foi liderado pela CNSEG, e depois a Luciana traz um pouco mais de detalhes. Assim, é muito mais sobre a pré-COP e o pós-COP. Né? Eu venho falando sobre isso. Assim, a COP está aí, né? Começa, de fato, na segunda-feira, né? Lá na Casa do Seguro, mas é uma preparação que vem acontecendo desde o ano passado. E como isso aumentou a maturidade do setor com relação às questões e os desafios que a gente tem, desafios e oportunidades, né, com relação à mudança do clima, e muito mais o que, de fato, a gente vai conseguir, né, espero que sim, implementar de todas essas discussões que vêm acontecendo. Falando especificamente da Porto, a gente tem 3 temas principais que a gente vai abordar na COP. Tem que é uma unidade de negócio da Porto, que ela trabalha muito forte a questão de circularidade, que obviamente tem um impacto na questão de mudanças do clima, principalmente com relação à parte de mitigação, que é a redução das emissões de gases de efeito estufa. Então, nós temos a Renova Ecopeças, que é uma unidade de negócios que faz o tratamento do fim de vida útil dos carros sinistrados. Então, a gente tem todo um processo de descontaminação desse carro, de desmontagem do carro, de revenda de peças que ainda estão em bom estado, tudo regulamentado pelo Detran, né? Tem toda uma questão de rastreabilidade, inclusive, dessas peças. E o restante do carro, a gente tem parcerias com uma ArcelorMittal, por exemplo, que a gente pega todo o resíduo, né, aquilo que não pode ser vendido, e faz uma transformação e ela volta para o início. Né? O aço, por exemplo, ele volta para o início da cadeia produtiva do automóvel. Então, a gente vai levar esse tema, ainda ali na vertente de mitigação. Dentro de mitigação, nós vamos falar de uma questão mais tecnês, que é o uso de uma metodologia para fazer o cálculo de emissões muito específico do setor financeiro e do setor segurador, que é, no escopo 3, uma categoria 15, que fala que são as emissões seguradas e financiadas. A Porto foi a primeira seguradora no Brasil a usar essa metodologia e conseguir, de fato, a gente entender qual que é a nossa pegada de carbono da nossa carteira de produtos de seguro, e só através disso que a gente, de fato, consegue fazer a construção de um planejamento estratégico do ponto de vista de mitigação. Então, esse tema de mitigação. E aí o mais forte, que, inclusive, eu acho que é a grande pegada da COP esse ano, é que a gente fala dessa transição e dessa adaptação. E aí, do ponto de vista de adaptação, é quanto o setor segurador, mais o setor financeiro, porque a gente olha para o setor segurador como só uma entidade que oferta produtos de seguros, mas toda seguradora ela tem uma asset e, portanto, somos também investidores. Então, enquanto nessa célula, enquanto investidores, né, do setor financeiro, a gente, de fato, tem um papel protagonista e relevante nesse processo de financiamento da transição climática. Então, tentando dar um overview de qual vai ser a participação nossa lá. Bom, depois a gente quer saber o pós-COP, que é o que você tinha comentado, né? Que é quando as coisas vão acontecer mesmo, todas as articulações. Então, a gente está super atento aqui para ver. Bom trabalho para vocês. Agora, eu quero saber também da Luciana um pouco mais da expectativa, né? Com todo o projeto que vocês vão apresentar e promover lá na COP.
Olha, o nosso trabalho ele não vai se concretizar na COP, né? Ele começou no início do ano. Então, a CNSEG ela teve essa idealização de uma casa do seguro em Belém. É um espaço de 1.600 metros quadrados, que tem uma área dedicada para que as seguradoras que acreditaram nesse projeto, que a gente está chamando de empoderadoras, levem para lá o que elas, de fato, estão contribuindo para a mudança do clima, seja em ações internas, seja de back-office, seja de produtos inovadores, com coberturas inovadoras, e como que isso impacta positivamente nessa agenda de clima. Então, assim, esse espaço ele vai ser todo dedicado na parte da manhã, dos 11 dias de COP, e as seguradoras vão poder ir lá mostrar o que elas estão fazendo, de fato, né? Então, e na parte da tarde, o que nós fizemos? A gente começou a fazer uma aproximação institucional com outras indústrias, além de seguros, porque, como eu falei na minha fala inicial, o seguro está em todos os processos, todas as indústrias, em todo momento da cadeia produtiva brasileira. Então, a gente vai ter dias dedicados a diferentes indústrias. Então, a gente vai ter o dia das finanças, o dia do cooperativismo, o dia da indústria de base, o dia da indústria automobilística, o dia de summits internacionais e assim por diante, fazendo uma aproximação e uma interlocução de altíssimo nível entre esses setores produtivos e como que o seguro pode se posicionar proativamente nesse cenário e ajudar, então, numa agenda de transição climática, de adaptação e outros. E, além disso, a gente fez também um engajamento durante esse ano com a parte de governo, né, do governo federal, Ministério do Meio Ambiente, enfim, o próprio Climate Champion, presidente da COP, que é o Dan Yosp. Então, assim, a gente fez uma série de articulações, interlocuções, aproximando as nossas seguradoras, as nossas associadas, a esses players que são definitivos para a gente conseguir realmente emplacar políticas de impacto, né? Então, assim, hoje, o setor privado ele não tem como resolver a problemática da crise climática sozinha. Então, assim, só através da construção de alianças, né, entre o setor público, o privado, a comunidade, a população, a sociedade como um todo, juntos, a gente vai conseguir achar uma solução que acomode todos os interesses do nosso país. A última pergunta agora vai para você, Aline. Você não vai para a COP, mas vocês vão para a COP. Então, também quero saber as expectativas, né? O que você acredita que vai ser o resultado para o setor, né? de todas essas iniciativas, né? Muito das quais promovidas pelo time da Luciana. Mas o que você espera do pós-COP? Acho que o principal que a gente espera do pós-COP é que, por incrível que pareça, como a Luciana falou, né, a gente fomenta aqui o seguro está em tudo, mas nem todo mundo enxerga isso. E o que a gente quer é que na COP isso seja enxergado, o seguro seja visto como essa ferramenta importante que pode ser usada tanto pelo poder público quanto empresas privadas, como um instrumento de mitigação desses riscos climáticos que essas questões de intempéries todas vão trazer como desafio para qualquer setor, né? Seja setor de mineração, indústria de base, o que for, todas elas estão sujeitas a esses riscos. E acho que esse momento, essa Casa do Seguro, vai ser importante para elas entenderem esses instrumentos, essa variação enorme que existe. E até para desmistificar alguns conceitos que, às vezes, a gente vê até em altas esferas, assim, em relação ao seguro, e a gente ainda precisa mudar esses conceitos, né? O seguro ele não é só uma forma de proteção de um risco. Ele traz serviços, ele traz informações importantes. Hoje, o mercado segurador já entende que ele não pode ser mais só um seguro, ou seja, uma solução a qual o cliente recorre quando tudo dá errado. Ele tem que estar presente ao longo da vida desse cliente para ele gerar valor. Então, você tem seguros de vida que vem trazendo informações a respeito até da genética do cliente. Você tem os nossos seguros rurais, que trazem informações de sensoriamento remoto que o produtor pode usar ao longo da vida dele na gestão do negócio dele, informações relacionadas a zoneamento agrícola.
e por aí vai. Então, o que a gente quer é que outras empresas, outras pessoas, órgãos públicos que não convivem com esse setor tão próximo assim, entendam que esse universo é muito grande e merece ser explorado. Merece sim, e eu agradeço em nome do evento a participação de vocês, não só aqui nesse painel, mas também a paixão pelo, né, todo o trabalho que vocês têm. Então, boa sorte na COP, que vocês provoquem muitas transformações, que a casa seja um sucesso, e a gente vai ficar de olho para ver o que aconteceu, tá bom? Muito Muito obrigada. obrigada. Obrigada.